Olha aqui, gente. Morreu nesta manhã mais uma vítima da violência no trânsito. Edson Roberto Domingues teve a maior parte do corpo queimado depois de um acidente provocado por um motorista que dirigia um carro de luxo. Você acompanhou essa história aqui no Hoje em Dia. Por casos como este, que a Previdência Social pretende cobrar dos motoristas responsáveis por ocorrências graves a devolução do dinheiro da indenização das vítimas. Sabe que isso já é feito em outros países do mundo. Nem sempre da mesma forma, mas algo semelhante. O INSS gasta 8 bilhões de reais por ano. Vamos agora entender essa história na reportagem da Elaine Cortes. Eles promovem a violência no trânsito. São causadores de acidentes gravíssimos. Matam ou fazem de pessoas ativas inválidas. Quase sempre estão bêbados e acima da velocidade. Mesmo assim, são punidos com penas alternativas e brandas ou pagam para ter de volta a liberdade que tiraram das vítimas de tanta imprudência. Eu não posso aceitar isso em ver que todo dia na televisão aparece um cara que bateu, que foi solto, que matou um pai de família, que foi solto. Eu fico desesperado na rua, dirigindo para mim e para os outros. Além de colocar a vida de muitos em perigo, eles desfalcam os cofres públicos, oneram os gastos do sistema de saúde e as despesas previdenciárias. O DPVAT, seguro obrigatório recolhido para cobrir as indenizações de vítimas de acidentes de trânsito, registrou só no primeiro semestre deste ano quase 27 mil acidentes com mortes e pouco mais de 107 mil com invalidez. Nos acidentes com mortes, entre despesas e indenizações, a Previdência teve um gasto de quase 446 milhões de reais. Nos casos de invalidez, o valor ultrapassou 815 milhões de reais. Por essas e outras perdas que não podem ser reparadas, Hugo, amigo de uma vítima de acidente de trânsito, é só um brasileiro entre milhões de outros indignados com o que aconteceu no começo desta semana. 2 homens presos em flagrante por provocar acidentes que resultaram em mortos e feridos foram soltos para responder aos processos fora da cadeia. Um deles é o auxiliar de bibliotecário, Marcos Alexandre Martins, de 33 anos, acusado de atropelar e matar Miriam Afif José Baltresca, de 58 anos, e a filha dela, Bruna, de 28. As duas estavam na calçada em frente a um shopping da Zona Oeste de São Paulo. O motorista que acabou com a família deixou o presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, depois de 17 dias. Entre as medidas de punição determinadas estão habilitação suspensa até a conclusão do caso, as proibições de sair de casa após as 10 da noite, frequentar bares ou sair da cidade sem permissão judicial e a obrigação de se apresentar à justiça a cada 3 meses. Marcos Alexandre foi indiciado por homicídio doloso, com intenção de matar. Felipe Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, que pode ser indiciado por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e fuga do local do crime, também foi beneficiado pela lei e pelas condições financeiras. O que aconteceu tem que ser os fatos serem apurados, né? E realmente ele pagar pelo que ele fez, né? Que seja apurado. Apesar da promessa, o filho deste vereador de Embu das Artes, na Grande São Paulo, deixou a delegacia depois que a família vendeu um imóvel e pagou uma fiança de mais de 245 mil reais. O rapaz dirigia este carro de luxo quando bateu em 5 veículos, atropelou 2 mulheres e atingiu o utilitário onde estava Edson Roberto Domingos. O carro pegou fogo. Dói demais isso. Isso para mim é muito, sabe, eu olhar e ver tudo aquilo e não poder fazer nada. O motorista de 56 anos estava no trânsito a trabalho. O que revolta é saber que essa pessoa vai pagar e já pagou e já está na rua, né?
Isso revolta, saber que ele tem condições por ser filho de um vereador, né? O INSS gasta por ano cerca de 8 bilhões de reais em benefícios decorrentes dos acidentes de trânsito, como a pensão por morte ou o auxílio por invalidez. A partir deste mês, a Previdência Social passa a cobrar dos motoristas responsáveis o ressarcimento aos cofres públicos. A primeira ação será julgada daqui 15 dias. Se o entendimento da Justiça for favorável, as ações serão estendidas aos demais benefícios. Trata-se de um convênio entre Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e os departamentos de trânsito dos estados, que passou a valer este mês. Apenas 2 estados já podem pleitear a devolução do dinheiro desembolsado pela Previdência Social: Rio Grande do Norte e São Paulo, pelo número crescente de acidentes de trânsito. Qual que é a base disso tudo? Geralmente, muito provavelmente, é a quebra da expectativa que o órgão tem em continuar recebendo daquela pessoa que morreu, ficou incapacitado, e por outro lado ele tendo que antecipadamente começar a pagar para os dependentes o valor. Alexandre e Pamela são sobrinhos por consideração de Edson. O motorista embriagado perde o carro e ele sai numa boa. Ele liga para o pai, para a mãe, vai embora de táxi, e no outro dia ele está lá com o advogado para tirar o carro. A fiança paga na esfera criminal fica depositada em juízo até que o processo termine. Então, um percentual vai para as custas do Estado e a maior parte é revertida para a vítima ou para a família. Mas nada impede que os prejudicados ingressem também com uma ação indenizatória na área civil, para que o motorista pague pelos danos morais e outras perdas. E se a Justiça acatar o pedido da Previdência Social, esse mesmo motorista ainda teria que devolver dinheiro ao Estado. O acidente de veículo hoje em dia representa um problema de saúde pública e problemas também de ordem familiares. Porque imagine o seguinte, são filhos que ficam órfãos, mulheres viúvas. A dor que você causou na gente, na família, é enorme. Sem punição rigorosa, esse cenário não vai mudar no Brasil. A Justiça Católica...